Chamo António da Encarnação Santos, moro na Rua Direita 74 e quanto à minha vida profissional, até aos 17 anos andei por aí com a minha mãe, com o meu pai, mas a minha mãe não era daqui, a minha mãe é de Leiria, é da Grangeira, Leiria. Grangeira Freguesia. Veio para aqui, para o Arroz, para um proprietário aqui para cima, trabalhar em mais um rancho de mulheres de lá. E arranjou no Morisco, e eu depois arranjou e ficou aí. Foi lá é que nasci, lá é que tive, e ela depois foi-me lá buscar, ficaram porque ia morar, mas foram-me lá buscar. Eu depois consegui ir para cá, tinha 4 anos. Ainda não tinha os 4 anos feitos. E foi assim a vida, porque eu nasci no ano da guerra, começou a guerra da Espanha. Começou em 36 e foi até 39, 40. A seguir começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, chegou a 44, 45, mais ou menos, para ali. E isto foi uma vida muito dificultosa que aí tive. Até aos 17, 18 anos, meus pais, ainda aqui, viviam mal, pronto, toda a gente vivia mal, porque era tudo por senhas, uma sardinha na minha casa, éramos 3, era só eu e os meus 2 pais. E uma sardinha que é como 2 hoje, naquela altura uma chegava para a gente os 3. Era repartida e tinha que ser um bocado para cada refeição. Fui trabalhar cedo, andei na escola, vou começando, andei na escola até aos 12, 13 anos. Fiz a 4ª e aqui não se podia fazer mais, porque a 4ª classe tínhamos que pagar, os nossos pais tinham que pagar 100 escudos, naquela altura, aquele dinheiro, falando do dinheiro antigo. Tinham que pagar 100 escudos por mês à professora para ela fazer o exame da 4ª classe. Andei lá não cheguei bem a acabar, andei lá uns 3 ou 4 anos, foi um exame, ou depois, talvez tinha pouco tempo, não podia ficar bem. Depois fiz a 4ª classe, aos 25, 26 anos, adulto já, é que eu fiz a 4ª classe e aos 30, tirei a carta, que já tinha o exame da 4ª, né? Já tinha o diploma, vamos por aqui. Fui tirar a carta e fiz exames, fiquei logo bem à primeira. Só fiquei mal na pesados, porque a pesados era tirada separada, como é hoje, talvez. A pesado não é junto que... É separado, sim. Sim, é separado, exatamente. Depois ainda andei lá mais um tempo para a 4ª classe e eu vi que aquilo não me dava, porque era preciso muito tempo, e a desmorcinho aquilo, que há um engenheiro que me procurou lá daquilo, se eu sabia para onde é que ia, nunca mais me esqueceu. Se eu sabia para onde é que iria o resto da energia que o carro não consumia. Quer dizer, o carro produz energia, não é? Mas não a come toda. Ora, onde é que eu sabia isso? Onde é que eu sabia daqui o resto da energia que o carro não consumia? Ficou mal, tornei outra vez ainda mais tarde, tirei então a pesados ainda ao fim de uns 2 anos. Quando foi em 74 já tinha. 74, 75 já tinha pesados. A outra foi mais cedo. E depois andei por aí, meti-me aí num rancho a mandar pessoal, muitas mulheres, muitos homens. Era capataz delas, chama-se o capataz. Era o encarregado, vamos lá por aqui. Azeitonadas, apanhar azeitona aqui na Golgã, ia daqui para a Golgã,
dormimos lá, como era muito longe, e só vimos ao sábado, e fazíamos ceifas de trigo, que havia muito trigo naquela altura aqui, nestas coisas, tudo quanto tem eucaliptos hoje, era tudo terras de trigo. Andava ali semanas a cortar trigo e mais um grupo, um grupo. E depois daquilo comecei a tirar a cortiça com 17 anos. Com 17. Casei aos 23 e aos 23 comecei a mandar pessoal da cortiça, já mandava anterior. Para o pessoal assim, azeitonada, limpeza de sobreiros, mas cortiça já comecei a tirar aos 17, mas só comecei a mandar aos 23. É que comecei a ser encarregado. E encarregado que fui até hoje. E ainda fui, até hoje não, até há uns 3 anos ou 4. Ainda fui uns dias à metalúrgica Eduardo Ferreira, a Tramagal, que era uma fábrica que tinha muita fome. Tinha lá uns 2.000 operários naquela altura. Andei lá, mas aquilo vi que o preço eu ganhava menos lá, metade, que eu ganhava cá por fora. Que o encarregado ganhava bem, está a perceber? Ele lá não ganhava nada. Não ganhava nada. Ganhava alguma coisa, mas não era o suficiente. Vi-me embora, nunca mais para lá fui, não fui para mais lado nenhum, porque tenho andado encarregado de cortiças, carregado de limpezas de sobreiros, carregado de azeitonas, todos os trabalhos, vamos por aqui, todos os trabalhos agrícolas. O Sr. António começa a trabalhar a partir de que idade? A trabalhar logo isso foi logo muito cedo. Comecei a andar aqui atrás das ovelhas aos 9 anos. Ia à escola. Depois, quando saía da escola, o dono disto aqui é uma propriedade muito grande, nestes terrenos. Isto é uma propriedade, era muito grande naquela altura. Tinha 1.600 hectares. E tinha muito gado. E eu pus ali o dono da propriedade, pedi à professora para vir à escola e mandava mais 6 dias para ali guardar o gado. E mais os morais, mais aqueles... Então o Sr. António andava na escola e depois fazia a pastorícia também? Sim. Até mais ou menos que idade é que fazia esse trabalho? Foi até aos 15 anos. Até aos 15 anos? Até aos 15 anos, sim. E começou a trabalhar nos campos de arroz com a sua mãe a partir de que altura, mais ou menos? Aos 16. 15, 16 anos, já andava por aí nos arrozes e mais a minha mãe. Sim. Ou seja, mas então, deixa de ser pastor para depois ir trabalhar para o campo? Sim. Andei aqui uns 3 anos ou 4 aqui no gado, a ajudar os morais do gado, que chamavam morais naquela altura. A fazer a pastorícia? Pois. E vinha ao sábado e ao domingo, era todo dia. E de semana, o patrão que me tinha pedido à professora, que era a Dona Isabel, que era de Santo Esteve, a professora era de Santo Esteve, não vamos esquecer, era de Santo Esteve. Mas dormia aí sempre. Tinha aí casa, dormia aí. E ele pediu para ela fazer umas horas assim de escola e depois mandar-me para o gado. Não havia cachorros para aquilo e fui para lá. Fui para lá guardar o gado, dar-me ajuda só. Claro. Que havia muitas sementeiras naquela altura, nas charnecas, nessas planícies e por fora. E aquilo tinha que ser guardado por causa do gado não dar cabo daquilo. E tinha-se até um bocado de trabalho. Não é como hoje. O gado, se largasse aqui hoje um rebanho de gado, ia para todo lado, não há nada. Não. Para a gente comer aí na charneca, não há. Nem há ovelhas, não há trigo, não há santilho, não há aveia, não há serradela, não há nada que dê para arranjar comer para o gado. Ganhava 7 escudos. Ao dia? Sim, ao dia. E o patrão pagava-me os 7 dias, que é o que a semana tem, os 7 dias, porque casa deu lá ia ao fim de semana, e ao fim de semana lá, ou ao sábado e ao domingo, e ia de semana, vinha para a escola, mas tinha que lá ir 2, 3 horas, ou coisa assim, mais para ajudar lá o moral do gado. E recebia 7 escudos por dia? E recebia, nunca me cortou a ordem, cortou-me 7 escudos por dia. A que horas mais ou menos é que largava a escola? Aqui estava aí na escola, entramos às 8, 8h30, eu estava ali até às 10, 10h30, depois ia-me embora. A professora que me mandava embora, não fugia à escola. Claro. A professora que me mandava para o mandado do patrão, já disse, para ir lá ter com o moral,
mas eu pagava-me sempre, todos os sábados íamos a receber ao escritório ali ao casal, o casal está ali fora, ali é que a gente ia receber o dinheiro. E normalmente saía do trabalho a que horas da pastorícia? Isso não tinha. Às vezes era preciso estar a ordenhar o gado, a fazer esses trabalhos assim, às vezes era já de verão, já era noite, quase noite, não tínhamos, a hora da balada do pé do gado não tinha horário. Ajudava isso tudo. E quando aquilo depois acabava a ordenha chamada em Leles, os morais iam levar o leite, as bilhas do leite, lá ao casal, e eu lavava-me e vinha embora para casa. Já não ia ao casal. Então, e depois, quando passou a trabalhar no campo, ganhava quanto ao dia? Lembra-se? Lembro. Comecei a ganhar 13 escudos ao dia. 13 escudos? 13. Os homens ganhavam 15 e eu andei 2 anos a ganhar aquele ordenado. E depois o patrão viu que merecia mais, passou-me para os 15, que era o ordenado do pessoal. 15 escudos por dia, os 6 dias. Que era, até contava com o sábado. Tinha-se de trabalhar tudo até ao sábado. E descansava no domingo? E descansava no domingo. O domingo é que não se trabalhava. E o trabalho era de sol a sol? Era sim. Depois, mais tarde, ao fim de uns 2 anos, começaram a dar uma meia horazita de sol de manhã e à noite um bocadinho pouco. Era de sol a sol quase. E na cortiça, quando eu comecei a tirar a cortiça, já mais tarde, já tinha 17, quase 18 anos, quando começámos a tirar a cortiça ali na propriedade no Gavião, era de sol a sol. Era de sol a sol, de verão. Os dias tinham 15 horas do nascer ao pôr. Exato. Está a perceber? Do nascer do sol ao pôr do sol, os dias tinham 15 horas. Sabe que tempo é que a gente tinha de descanso? 3 horas. Tínhamos uma de almoço. E 2 de sexta. E 2 de sexta. Exatamente. Tínhamos 2 de sexta. E depois era até, às vezes, eles tinham escondido lá para trás, quando o capataz mandava a gente embora. Na altura em que trabalhava nos campos de arroz com a sua mãe, como é que eram as condições de trabalho? A vida era muito dura? É muito dura, era. Isso é muito duro. Isso era de sol a sol também. Pois, exato. Às vezes lá os patrões lhe davam um bocadinho de sol à noite e é que vinha arranjar comer, não havia fogão, não havia fogões, não havia gás, não havia... Como é que ia dizer? Não havia... É tudo à base de lenha. Tinha que ser a lenha ao fim de semana às vezes, ou para a semana adiante, quando vinham do trabalho, apanhavam os paus para fazer o número. E era tudo manual? Não existiam máquinas? Sim, era tudo manual. Isso era tudo manual, isso era. Sim. Eu quando casei com 24 anos, e depois comecei a ir apanhar azeitona, que eles aqui davam azeitonas de empreitada ao pessoal para apanhar a pinguita de azeite. Abalava de casa, de madrugada cedo, para estar aqui numa propriedade ali ao lado, que é Val Pequeno de Cima, para estar lá, quando se começava a ver que aqui a gente apanhava azeitona de empreitada, era que mais a gente apanhasse, mas ganhamos. Já se tinha que ter o comer cozido, comer dentro da marmita e levar para comer lá, e à noite, quando se deixava de ver, é que a gente voltava para casa. Tudo, bicicleta, pedais, e ainda apanhávamos a pé ainda, a pé. Não havia estas coisas de azeite, nada, a gente fazia aquilo só para ter azeite para todos, olha que aquilo era azeite, era um X de 50 litros de azeitona, 50 litros de azeitona, chamava eles uma fanga, de 3 fangas tínhamos uma, 3 vezes, era 150 litros de azeitona, tínhamos 50, porque uma fanga era resumida a 50 litros, resumia-se isso a uma fanga de azeitona. Eles ficavam com 2 para eles e a gente ficava com uma para a gente mandar fazer o azeite. E outras vezes, noutros era 1 litro de azeite, cada fanga, cada 50 litros de azeitona, dava 1 litro de azeite e eles levavam a azeitona toda. Mas isso já não era nos campos de arroz, já era... Nos olivais. Isto tinha muito olival. Mas ainda trabalhava nos campos de arroz ou não? Trabalhámos. Era por épocas. Pois, era por épocas. Era isso que eu lhe ia perguntar. Pois, isso é por épocas. Sabe que o arroz é numa época, a azeitona é noutra, o trigo é noutra.
cortar os trigos e na charneca é outra. Portanto, azeitona é de novembro a dezembro. Depois de novembro, dezembro e janeiro conforme. Na altura do inverno, pronto. É na altura do frio mesmo. Exatamente. E a cortiça é de junho, de princípio de junho até julho. Lá vai uns dias de agosto, às vezes, mas conforme. E o arroz começa em abril, começava em abril, começava e começa agora ainda, em abril, até outubro, a coisa assim, está a perceber? Depois vem as ceifas do arroz também em outubro, a colheita do arroz na azeira, os carros a cartar o arroz dos molhos para a azeira, a gente ceifava e depois ele secava na terra, está a ver? Depois a gente fazia aquilo aos molhos, era carregado com uma forquilha para os carros. Portanto, o Sr. António, onde houvesse trabalho no campo, estava a trabalhar? Sempre, todos os trabalhos, na época deles. Claro. Há pouco fez referência aí à Guerra Civil Espanhola e à Segunda Guerra Mundial. E o Sr. António, pronto, era criança, mas viveu essa altura. Do que é que se lembra dessa época, do país? Do que é que se lembra? Lembro que uma guerra, né, como aquela que está a acontecer hoje, em poucos dias, eles ferraram aquilo tudo. Depois partiram tudo, pronto. E naquele tempo, não. A Guerra Civil da Espanha, pois bem digo, a Guerra Civil da Espanha durou 4 anos. Acabou a Guerra da Espanha em 40, começou a guerra, ou um bocadinho depois dessa data, começou a Segunda Guerra Mundial, foi até 44 ou 45. Mas do que é que se lembra do país? Como é que se vivia no país nessa altura? Oh, muito mal. Os anos piores foi esses da guerra. Os da guerra era assim. Chegou um ponto, o Salazar levava a comer. Havia muito de comer naquele tempo, mais que há hoje. Hoje há muito de comer, mas tem que vir dos outros países, a maior parte dele. E naquela altura, não. Era tudo cultivado cá. Era o azeite, era o pão, era tudo. A comer para o ser humano era todo cultivado cá. E o Salazar, naquela altura, como era muito amigo com o Franco, eles eram muito amigos, tanto que os portugueses ninguém lá se meteu na guerra deles. A guerra civil é só eles próprios. Está a perceber como é que é? A guerra civil não é como as outras. Se sabe como é. A guerra civil é só os da própria nação. Durou 4 anos. O Salazar mandava-o comer para lá, que era muito amigo do general Franco. Para ficar bem visto, mandava para lá o comer, a gente aqui tínhamos fome. Mandava vir milho de Angola, naquele tempo que era explorado pelos portugueses, como sabe. Mandava vir lá a comer o milho para fazer cá a farinha. Olha, isto ninguém acredita. O milho, o bom ia para a Espanha para ajudar o Franco, como já disse. E o ruim vinha lá de Angola. Os barcos não estavam bem apropriados naquela altura, não é como hoje. Não é? Claro. Os barcos deixavam passar o milho lá dentro, ganhava vapor. Era moído cá o milho, vinha inteiro, vinha. Mas a gente cá, havia aqui muita azenha. Moinhos, chamávamos a gente. Moinhos à água, está a ver? Moinhos, quase umas moais. Havia moinhos em 3 pedras. Havia aí muita farinha. Vinha o milho lá de Angola para aqui, ia fazer a farinha, que era farinha, sabia mal, sabia até... A gente dizia que era carochas. Que era a carochas. Mas não era o vapor do mar. Do transporte, do tempo do transporte. Do tempo do transporte, apanhava aquele vapor no mar e o milho ficava com aquele vapor. Má gosto, não se podia comer. E para apanhar um alqueire, chamava-lhe um alqueire. O nosso alqueire aqui é de 14 litros. O nosso alqueire, e em todos os concelhos é igual, sabe disso. Os alqueires é uma medida de 14 litros. O nosso concelho é 14 litros. Mas há uns que é menos de 14 litros e há outros que é mais, e ainda há um maior, parece-me que é de 15. Não sou capaz de cifrar quais são os concelhos. Mas sei que o nosso que era de 14 litros. Ia com 14 litros de milho para o moinho para comprar um alqueire de farinha ou de milho. Custava, logo na altura da guerra, quando ela estava mesmo ali a da Espanha,
custava um alqueire de milho, naquela altura, 60 escudos. E um homem ganhava 90, porque eram os tais 15 escudos, como eu já disse, que eram os 15 escudos que os homens ganhavam, eram os 90 escudos que recebiam ao fim da semana e davam 60 por um alqueire, que é os tais 14 litros de farinha ou de milho, e ficavam com 30 para se governar o resto do mês. As pessoas tinham noção de que isso de facto acontecia? De que o país, de que, por exemplo, de que Portugal não era um país livre e que... Não era livre, não. O país naquela altura... Não era livre, pois é isso que eu lhe estou a dizer. Mas as pessoas tinham essa noção na altura? Tinham. E o Sr. António também tinha essa noção sim, nessa que altura? depois, a guerra, hora de 36 a 44, acho que são 8 anos. 8, 9 anos. E eu já tinha 9 anos, já por aí andava atrás da minha mãe, por aí. E para comprar pão, às vezes vinha aí um padeiro ali do Choto, trazia só pão de encomendas. Não vendia pão toda a gente, o pão de trigo. Não chegava mesmo para toda a gente. O pão era por senhas, dizia o tal padeiro, chamava-se, tinha uns 8, 9 anos, chamava-se esse padeiro sempre a andar, nunca mais me esqueceu. O homem ia esperar ali um alcaduto algo aqui, do Costa para dentro um bocadinho, um alcaduto tal que chama-lhe o alcaduto da Verga. Um senhor ali em cima, estava lá na taberna, mandava-me ali esperá-lo, que era para apanhar pão para ele. Ao taverneiro ele vendia-me. Pois. Ao taverneiro, o padeiro. Ele escolhia as pessoas a quem vender o pão. Sim. E eu dizia, o tio Francisco mandava-me ali abaixo, ao tal alcaduto da Verga, para trazer o pão para ele. E ele dizia, Sr. Francisco, ele chamava-se Francisco, até aí uma coisa, eu não posso trazer um pãozito para a minha mãe? Não, tens de trazer, mas tens de dizer que é para mim. Olha, então assim, eras para trazer 3... Isso é tudo pão de quilo, está a perceber? O pão era vendido ao quilo. Era vendido ao quilo. Então, se eu vi trazer 2 para mim, trazes 3. Em meu nome, com o homem datos. Se tu pedes um pão só para a tua mãe, ele não te vende. Nem tu dá, nem... Eu aqui não é para levar dinheiro. E aí o Sr. António percebia-se... E eu era um novato, tinha 8 ou 9 anos, ou 10, ou não sei que idade tinha, já me amanhava com o padeiro. Dizia-lhe, o tio Francisco quer 3 pães, o tio Francisco quer 4. Mas era já contar com 1 ou 2 para mim, lá para a minha casa, para a minha mãe. Depois a minha mãe dava o dinheiro ao tio Francisco. A gente pagava ao padeiro, que o padeiro ia buscar o dinheiro lá à tal taberna. Ou seja, se o Sr. António dissesse que queria os pães para si, o padeiro não vendia. Não vendia, não. Tinha de dizer que era para outra pessoa. Para o tal taberneiro. É para o taberneiro, exatamente. O Francisco Venerante. Chamava-se esse senhor Francisco Venerante. E a partir daí o Sr. António então percebia-se que de facto as pessoas passavam dificuldades e que... E para ir comprar arroz. Se nós tínhamos muito arroz, comprar massa, comprar os legumes das lojas, não havia supermercados. Atenção, naquele tempo não havia mercado. Aqui eram tudo as lojas ecas. O Estado racionou isso. Sabe o que é racionar? Sim, sim. É um X para cada pessoa. Eram as senhas de racionamento? Apareceu as senhas de racionamento, que era um livro, ainda me lembro do livro. É um livro assim deste tamanho, assim de largura de 2 dedos, com folhas assim. Essas folhas, arroz era de uma cor, tinha escrito arroz. Tudo estava escrito no mesmo livro, mas diferença de cor de folha. Ia-se à loja e até o azeite era racionado. Até o azeite vinha lá escrito no tal livro, ia-se à loja, só se podia num mês levantar aquela conta. Havia um malandro de um ministro que estava lá, que dizia 2,5 litros que chegava para um homem. Por mês, isto é por mês. Exato. 2,5 litros para um mês, para temperar o comer todo mês, hein? Para um homem. Não dava. O meu pai ia daqui, não só ele, ia daqui grupos de homens, buscar azeite a um lagar que havia aqui ao lado, aqui para Charneca, ao Val da Soura, para das Bicas. Esse lagar até já caiu, que era um lagar
Naquela altura era moderno, não é? Como hoje, não é? E o homem lá vendia azeite. Mas dizia logo, vocês não levem papel nenhum de comprar o azeite. Eu vendo o azeite, vocês pagam-me. O azeite era um a 12 e outro a 10. O litro, isto o litro. Mas, ou seja, então as pessoas arranjavam forma de contornar as senhas de racionamento. Pois chegava. Exato. Pois aquilo era, se fosse à loja, que levasse aquele livrinho, só trazia o que não estava cortado, que ele depois cortava a senha. Claro. Aquela folha, daquela... Tinha dois dizeres, tinha um aqui e outro aqui. Cortava a ponta, ficava com ele lá na gaveta. E a gente trazia o livro com aquela folha cortada que já tínhamos levantado o mantimento. Não se podia levantar mais, nem eles vendiam, se fossem encontrados a vender. E esses meus pais que iam lá buscar o azeite, e mais muitos homens daqui, o homem lá do lagar dizia, levem o azeite, deixem o dinheiro, e vocês vão a corta-mato, quando sentir algum... Porque naquele tempo só carros de mulas, ou coisa assim era que havia naquela altura, se sentir alguma coisa, um carro desses, vocês saem fora da estrada. Que era para não serem apanhados porque estavam a vender fora do mercado. É que eles depois eram apanhados, depois tinham que descobrir onde é que tinham de ir buscar o azeite. Claro. Tinham que descobrir onde é que iam buscar o azeite, que era para eles os castigarem lá os senhorios. As pessoas ajudavam-se umas às outras e tentavam contornar esse tipo de condicionalismo. E ainda que há, ao Val do Sul, ainda que há a Bem-Posta, não sei se sabem onde é a Bem-Posta. Sim. Além de cima a Bem-Posta, que isto são 15, 17 quilómetros aqui, mais ou menos daqui à Bem-Posta, e lá também há carne e o azeite. As mulheres, isso era as mulheres iam durante o dia. Mas também não traziam nada de onde é que tinham comprado, onde é que não tinha. Deixava o dinheiro e traziam aquilo. Mas era tudo racionado, coisinha pouca. Eu tinha 17 anos quando comecei a tirar a cortiça. E eu, ao fim de 2 anos, comecei a capataz não de cortiça, e noutros trabalhos aí, como já disse, limpeza de sobreiros, e apanhar azeitona. E como é que essa oportunidade surgiu de se tornar capataz? Quem é que o Fui chamou? para a cortiça com 17 anos, e depois os lavradores começarem a ver o meu trabalhar e começaram a dizer que eu tinha que ficar encarregado de cortiça. Deram-lhe mais responsabilidade? Sim. Depois tinha 22 anos, quase 23. Aos 23 já fui de ser capataz, de cortiçadas, falava ao pessoal. A gente até tínhamos ir falar ao pessoal, por aí, ou esses que sabiam fazer o trabalho, porque aquilo não é um trabalho que qualquer um vá fazer. A cortiça não é para toda a gente. É para toda a gente, mas para trazer dinheiro agora para fazer o trabalho como deve ser, não é. Mas a cortiça também se fazia aqui na zona? Também se... Muita. Há muita cortiça aqui. No ano que eu fui aprender, tinha 17 anos. Há aqui uma propriedade ao lado, que já está decidida, que é Amaral Neto. Deu naquele ano 120 mil arrobas de cortiça. Bastante. Por todo lado era pilhas. No ano que fui aprender, aquela propriedade era em 3 ranchos. Era a gente daqui do Semideiro e uns do Ulmo e do Pinheiro e Carregueira, daquela zona ali. E eu depois já estava a ver que não éramos capazes de vencer a cortiça, que ela era muita, teve que vir a um rancho das Galveias. Sabe onde é as Galveias? Sim. Teve que vir lá um rancho para cá, porque aquela O casa... rancho era um conjunto de pessoas, não é? Um rancho é um conjunto de pessoas, 20, 30 pessoas, tiradores. Depois temos outras pessoas para juntar, porque não é um homem que vai tirar, que vai juntar. Claro. Tira, aquela paixão, depois vai apanhar e o outro vão carregar. Hoje é tratores, mas naquele tempo era carros de bois e de mulas, que acartavam cortiça para as pilhas. Por todo lado havia pilhas. Quando é que deixou de ser capataz? Foi agora há coisa de 4 anos. Então sempre foi capataz de... Sempre. Ok, muito bem. Mesmo reformado, ainda fui capataz de cortiçadas. Chegou a ir à tropa nessa altura? Nunca fui à tropa. Fiquei apurado, como era o hábito, mas depois fiquei em serviço territorial, ou não sei o que eles chamavam naquela altura. Fiquei a pertencer a um quartel, mas nunca
veio na caderneta, tinha uma caderneta diferente das dos outros. Havia muitos como eu que tinham cadernetas, mas era outra caderneta de outro processo, com outros dizeres. Fiquei a precisar daquele quartel aqui, ou ali aquele quartel, aquele regimento, Mas nunca fui para a África? Nunca, para a guerra? Nem cá fui de tropa. Ok. Então, atrás de mim foram muitos, que tinha muita gente. Claro. Como é que eram as condições de trabalho nos campos da cortiça? Era de sol a sol. Também continuava a ser de sol a sol? Sol a sol, e era as tais 3 horas de descanso por dia. Uma de almoço e 2 de sexta. Tudo manual. Ainda hoje. Eu já vi comigo, já aqui há Aqui é um casal que está aqui em cima do Val da Lama, já há uns 12 anos, ou mais, andava ali com um rancho. Chama-se um rancho, um grupo. Pessoas a tirar a cortiça. E eu andava por conta de um senhor ali de Chamusca, que era um Martins. Tinha ali uma fábrica de cortiça na Chamusca. E eu andava, ele comprou a cortiça por junto, na árvore, está a ver? Dava um X à roupa, mas tirava à conta dele. E eu andava ali a tirar a cortiça e vieram uns senhores um dia lá ter comigo. 2 carros, foram-me pedir se podia experimentar a tirar a cortiça e para a gente ver como é que se tirava a cortiça à máquina. Então, mas explique como é que se tirava a cortiça. Sim, a cortiça era com machado, com uma machada própria, só serve para aquilo. Não, para cortar uns paus também serve, mas tem que estar amelada com uma navalha de barba, está a perceber? Porque a machada de tirar a cortiça, chama-lhe uma machada, não é machada, é uma machada. Se estiver mal aguçada, mal amelada, vamos lá por aqui, bate na cortiça, corta e vai preferir a casca. Se ela estiver bem afiada, bem amelada, com uma navalha de barba, bate na cortiça, agarra e troça e ela abre. O corte é direto? É direto. E é de cima, abaixo, atravessado, depois desloca-se a cortiça, puxa-se e ela sai. Mas que me ia contando, aqueles senhores foram lá ter comigo para tirar a cortiça, para ir ver, até foi a primeira vez que vi as máquinas a tirar a cortiça. A primeira vez a máquina a tirar a cortiça e depois eles lá... Isso mais ou menos em que ano, Sr. António? Lembra-se? Lembro. Isto já foi aqui, já depois de 2000 para cá. Então as máquinas para tirar a cortiça só apareceram no século XXI? Sim. Continua. E eles apareceram lá e eu disse, tem vocês pedir. A gente pediu ao Sr. Martins, que era o dono, que tinha comprado a cortiça. Vamos, e há outra coisa, vocês têm que pedir ao dono das árvores, porque a gente não sabe se as máquinas castiguem as árvores, se não castigam. E eu não vou dar a ordem de vocês começarem com as máquinas sem ir pedir ao dono das árvores. Porque ele é que é o dono das árvores, se vamos que isso dá cabo das árvores. E naquela altura não se sabia como é que era. Claro. A gente não sabe se isso dá cabo das árvores, não dá. E o senhor vai ali abaixo ao casal que ele está lá, o patrão, o velho, o dono das árvores, o senhor pede-lhe, e se ele deixar vocês tirarem, tirem. E eu vejo, vou dar o valor, como é que é. Se ele não deixar, as árvores são dele, porque ele não ia deixar, que eu podia pedir a cabo das árvores, e o dono depois vinha para cima. A responsabilidade era sua? Sim. Os homens lá vai, eu estou num carro ter com o homem que cá abaixo ao casal, falou com ele, estamos para tirar para ver se isso dá resultado. O meu filho um bocadinho apareceu logo lá, andava já com as máquinas, tirar a cortiça, mas não tirava nenhuma. Sem ver que eles traziam também uns homens, não foi os nossos homens, não foi os homens do meu grupo, está a perceber? Eles traziam homens para o grupo. A gente chama-lhe filhos, sim, isto é o sobreiro, a vida aqui, a filha ali, está aqui. E eu digo assim para eles, então, e como é que a cortiça agora sai? Tem que lá ir o homem mesmo com a machada. Era a mesma coisa, então? E digo assim, então isso é a mesma coisa. Então agora vão uns com a máquina e vêm outros, e aquilo não tira tudo, as árvores tortas, as pernadas, não vai lá nada, só tira o pé. Claro. As máquinas só tiram o pé da árvore. Disse, pronto, isso não serve. Mas o dono é que sabe, não, aquilo não deu resultado.
Então, mas diga-me uma coisa, Sr. António. Na década de 60, quando começou a ser capataz de lá da cortiça, trabalhava para quem? Quem é que era o seu patrão? Ou o dono da... Era diversos, é muitos. Então trabalhava para diversas Diversas propriedades. Trabalhei para o Sr. Lopes da Costa, que é a propriedade aqui embaixo. Trabalhei para o Sr. Coutinho, que já partiram, já cá não estão entre nós. Estão os filhos. Naquelas propriedades, tirei a Casa Amaral, tirei aqueles propriedades, o Gavião, aqui o Valdelama, aqui Aranhas de Cima, tirei a cortiça nestas propriedades todas. Todo, e à volta... Sempre ligado à cortiça. Sempre ligado à cortiça. E o Norberto, na Chamusca, a cidade Norberto, com quem vai aquela Dulme, que está onde era a fábrica de tijolo, essas propriedades, esses cabeças, corriços, tudo, com gente a tirar a cortiça. E aqui para aí baixo, até chegar à Chamusca, de um lado e do outro da Ribeira, tinha cortiça em todo lado. E depois a cortiça era exportada para fora do país ou ficava cá no país, sabe? Não, aquilo consumia muito pouco cá. A cortiça cá tinha muito pouco consumo. Tinha para aí 20%. Então 20% ficava aqui no mercado interno? Sim, 25%. Aqui. O resto era preparada. Depois a cortiça era toda fabricada cá. Ia para o estrangeiro já fabricada. Porque a cortiça dá muito trabalho. Pois, o processo depois de transformação... A cortiça tirada, depois vai para a fábrica. E depois acabámos lá aquilo que era a cortiça era monta e há um comprador da Vila da Feira, lá de cima, comprou lá a cortiça. O homem tinha feito uma fábrica nova, mas esqueceu-se que era preciso espaço. Não era só a fábrica, é preciso espaço para armazenar. Para armazenar a cortiça. Depois fomos daqui dois. Disse-me a mim, disse para levar outro. Pagavam as viagens, para lá e para cá, e dava o preço que ganhava na cortiça. Nós ganhámos bem na cortiça. Fomos para lá, aqui eu fiquei a ver, que andei lá uns 3 meses na fábrica, por conta deles. Aqui eu fiquei a ver o que é que a fábrica, a cortiça, o trabalho que dá. A cortiça fica em Parga, no parque, cá fora. É tirado todos os dias uma porção para cozer. Vai para uma caldeira tamanho desta casa, com uns estrados de madeira e umas cordas para ela não cair. É uma coisa do tamanho desta casa, assim, deste tamanho. Uma caldeira, a lenha, a cortiça é lá cozida. No fim de ser cozida, tira-se de lá, vai-se armazenar, todo empastado uma noite para endireitar. No fim de estar, tem que ter o mínimo, são 2 meses, 2, 3 meses de repouso. Uhum. Está a perceber? Está? Sim. De repouso para a cortiça sossegar, ficar ali direita. No fim vão tirando nela, ao fim daquele tempo vão tirando nela, vai para o talhador, é uma máquina que eles têm apropriada para talhar a cortiça à medida da rolha. É escolhida, o delgado vai para o delgado e é todo preenchado aos coisinhos assim, à medida da rolha. Depois é toda máquinas a perfurar aquilo tem que ver. E depois as rolhas, no fim está feita, é escolhida. E depois leva cola. Dá muito trabalho a cortar. Pois, e deve ser demorado. Dá muito posto de trabalho. E deve ser demorado também o processo. Então... Tem de ser assim ou... Não, antes era manual, depois começou a ser elétrico. Ok. Quer dizer, não foi sempre da mesma maneira. Exato. Mas aquilo a cortar, a talhar, era talhado, tem uma coisa para talhar à medida, que depois é só uma coisa, a broca, chama-lhes a broca, perfurada, e a rolha é uma calha grande, vai sempre cheia de rolhas, são muitas diversas brocas a brocar, depois vai para a escolha. Quer dizer, dá muito trabalho, muita mão de obra. A rolha, quando sai, depois nem toda serve. Está os escolhedores a escolher nela, só vai a boa para tratar, depois é tratada ainda com cola.
dá muito trabalho. Lá é que eu vi, que eu nunca tinha trabalhado numa fábrica de cortiça. Eu também fui para empilhar, cá no parque. Mas às vezes acabava-se, os carros não apareciam, havia cortiça, ia para a fábrica, lá para dentro, ou empastar cortiça cozida, ou tirar cortiça cozida das paletes, chamavam-lhes paletes. Era de muita maneira, está a perceber? Muita mão de obra. Vivi sempre aqui. Com meus pais era em casa de renda. E eu depois vi aí um velhote, que tinha 15 anos, trabalhei com ele ali, que ele era ali, estava com os bois, e o homem um dia, mas parece uma anedota, mas não é, eu vou-lhe contar. Esse homem tinha 2 filhos, já morreram os 2, o homem também já... e o homem um dia chegou ao pé de mim a chorar. Meus filhos, ninguém quer saber de mim. Escuta esta. Os meus filhos, ninguém quer saber de mim. E mais a minha mulher, tanto que eu trabalhei para os lavradores aqui de Ribeira, ninguém tem uma barraquita velha para me dar. Quem me deu uma barraquita velha para eu ir para lá habitar mais a minha mulher os restos do tempo que nos falta. Foi um senhor aqui que tinha um carro de alguém, que era Manuel da Silva, que era daquela Ribeira do Choto. E agora tinha que andar aqui lá fora, não havia reformas. Não havia reformas. Eu já era casado até nesta altura. E o homem passou lá ao pé de mim, andámos lá a limpar uns sobreiros, eu com os homens, e estávamos a almoçar. E o homem a chorar. Já ganhámos 27 escudos a limpar sobreiros, em cima deles. E o homem passou lá e puxei da carteira, puxei de 20 escudos e deu ao homem. Faz conta, foi quase o dinheiro de um dia. Deu ao homem que ele morava lá no gaviãozinho, de cima, às bombas da gasolina, para dentro um bocadinho. E eu puxei de 20 escudos, e meus camaradas todos puxaram de 20 escudos. Era 20 escudos naquele tempo, não falando em euros. Naquele tempo ninguém sabia se isto ia transformar para o euro ou não. E puxámos de 20 escudos, demos ao homenzito, o homem foi todo contente. Eu tinha 17 anos, ou 18. Quando o homem fez esta conversa, que os filhos não o queriam, já foi encasado, mas eu conheci o homem aqui, tinha 15, 17, 18 anos, por aí fora. E o homem disse que os filhos não queriam saber dele, e eu pensei assim, estamos os meus velhos, os meus pais, também não têm casa. E eu irei para a casa dos outros. Não, eu vou pensar em fazer uma casa. Não posso fazer grande, faço pequena. Faço à medida dos meus possos. E ia arranjar uma casa para os meus velhos também. Então vai estar-se aqui a queixar, a gente via as misérias por aí, os velhos que morriam por aí tudo. Olha, tinha 17 anos, andámos lá a limpar os sobreiros, e já eu era casado e comecei a pensar naquilo, mas comecei a pensar nas minhas casas logo aos 17 anos. E conseguiu construir a sua casa? Consegui construir a minha casa, e ainda lhe vou dizer outra anedota, peço uma anedota. Quis casar no dia 29 de agosto. De que ano? De agosto de 59. Em agosto de 59. 29 de agosto de 59. Portanto, tinha o Sr. António... 23 anos. 23 anos, exatamente. Exatamente. Aos 17 pensei naquilo. Logo, aos 18 a 19, comprei o tijolo. Havia aqui uma cerâmica que aqui fazia tijolo. Tijolo maciço. Chamavam eles tijolo de burro. Era um tijolo maciço. Comprei ali uns 8.000 tijolos ou 9, não sei o quê. Enfim, mandei vir a cal de Abrantes, dos fornos. Olha, quando foi aos 20 anos, já tinha a casa levantada. Fui sempre fazendo a pouco, ia ganhando, porque era assim, nunca fui levantar dinheiro. Ia levantando, ia ganhando dinheiro e ia fazendo. Ia ganhando dinheiro e ia fazendo. Quando fui casar, aos 29 de agosto, mês disso, a casa não estava pronta ainda. Sabe o que é que faltava? Faltava as portas e janelas.
e era rebocar por dentro. E eu digo assim, vou pedir um pouco de dinheiro ao banco, se eles me o venderem. Isto também, eu com conto e 500, naquele tempo, conto e 500, que éramos 5 janelas, 3 portas de dentro, 4 portas de dentro e 2 de rua. Mas pediu um empréstimo ao banco, é isso? Fui lá pedir ao banco, escute, sabe o que é que... Foi ao Tota. Sabe o que é que eles me responderam? A gente não pode dar dinheiro que o senhor não tem, a casa não está em seu nome. Então a casa está em meu nome, não está em meu nome porque não há colete ainda. O terreno é meu. Como os pais deixaram-me fazer a casa no terreno deles. Mas a casa não estava coletada porque não estava acabada. E eu disse, como é que vocês querem que a casa esteja em meu nome? Porque a casa não está pronta. E não a posso pôr em meu nome enquanto ela não estiver acabada. E venho pedir dinheiro. Pedir-lhe um conto e 500. E eles olharam uns para os outros. O Tó está aqui na chamusca. Lá a falar uns com os outros. Não, a gente não lhe empresta o dinheiro. E disse, estes malandros não emprestam dinheiro. Fui trabalhar ali para ao chute para baixo, de verão, no fim da cortiça. Tive que ir ao Melau, depois é que disse, está aqui, tenho um cunhado em São Miguel do Rio Torto, sabe onde é? Não. É ali ao lado do Rocio, ao Rocio para cá. Tenho lá um cunhado, tem lá uma serração e tem uma oficina de portas, de carpintaria, pronto, vamos dizer assim. É meu cunhado, eu vou lá pedir, ele não tem filhos, vou lá pedir se ele te arranja as portas. Mas eu nunca pedi nada ao homem. Meu patrão, que era naquele, se lembrou do cunhado. Foi para lá, ao fim dos 2 dias, ele voltou para ali, que ele andava de moto já para aí por todo lado. Olha, meu cunhado, falar lá com o meu cunhado, o cunhado não tinha filhos, era o dono de serração e da carpintaria. Falar lá com o meu cunhado, ele disse que tu que mandasses tirar as medidas às portas, que não podia ser de qualquer maneira, para tu tirar as medidas lá aos buracos das portas e das janelas e dás-me que eu depois levo lá para ele. Olha, estava aqui um carpinteiro, que era o que tinha madeirado, a casa já estava emadeirada. Fui lá a ele, Diamantino, vais-me tirar a medida às portas, então vais-me mandar fazer as portas, vou. Então onde é que mandas fazer? Isso é Miguel. Aquilo é bom, é. Já tenho gastado material lá de... Eu já tinha um alcunho no nome. Bom, mas sim, é bom. Manda um papel com as medidas. Eu fui lá tirar as medidas, aos buracos das portas, tirou as medidas. Mandei para lá aquilo. Ao fim dos 2 meses, o homem mandar recado que eu fosse lá buscar as portas, se nunca pedi, nem que o homem conhecia. Conhecia era o tal cunhado. O homem mandar-me recado para ir lá buscar as portas. Fui lá tomar carroça daqui buscar as portas, as janelas e ferragens e tudo. Tive 9 meses numa casa de renda. Com esta idade, é só os 9 meses que cá tenho em cima de mim numa casa de renda por minha conta. 9 meses. E os bancos não me emprestaram o dinheiro. O banco andaram na miséria uns anos. Sabe o que é que eles faziam? Mandavam todas as semanas um senhor lá do banco, chamava-se Ramiro, ele ainda não morreu, ainda lá está na chamusca, já não está ao serviço há muito ano, mas mora lá na chamusca ainda. Mandava esse senhor num carrito, entrava no Conselho da Chamusca todo, entrava em Valcavalos, direito à cabeceira de Valcavalos, Parreira, para em cima, direito ao Choto, corria isto tudo, a que é que queria dar dinheiro para pôr no banco. Pois. Ele levava as papeladas todas para escrever, o nome das pessoas, para meterem dinheiro no banco. Agora, o pessoa foi lá para pedir dinheiro, não davam. Eles andavam por aí à caça do dinheiro. Agora nem é preciso, agora apanham no lado da graça e não o dão. E pensei logo, vou fazer uma casa para os meus pais. Escuta esta. Às veridas do tal velho que me tinha dito que os filhos não queriam que ele... O velho que deu os 20, que não tinham dado... Tinha umas casas fechadas e
não dava em casa. Olha, acabei as minhas, pus aquilo mais ou menos a jeito, comecei logo a mandar lá para o tijolo, cimento, ferro, umas casinhas mais pequenas que as minhas. Logo por causa das minhas, era uma parede a menos. Comecei a ver aquilo, tinha lá uns pomares de laranjas, vendemos as laranjas, todo o dinheiro foi para lá para a casa, fez-se a casa, ao fim de um ano, 2 anos, não chegou 2 anos, os velhinhos já para dentro de casa, é pequenina, mas está lá, coleteia, agora já está tudo em meu nome agora. Então faz as minhas, como aquelas, meus velhos, e terreno e tudo, já está tudo em meu nome. Mas foi no fim deles trabalharem, e gostou-me de não darem de renda, e meus pais me deram sempre uma casa de renda. Nunca tiverem o juízo de fazer uma casa pequenina, não se podia fazer grande, fazia-se pequena. Claro, claro. Porque era a moda da altura que era.